na adoração, amém, na casa de Deus. Ele agora vai falar no capítulo 3 para ministros e como encontrar ministros na casa de Deus. Talvez a primeira impressão que nós temos do texto seria aquela: este texto não é para mim, eu não tenho uma chamada ministerial. Ou talvez você possa pensar: eu nem qualifico para o ministério. Perdão, irmãos, mas se você pensa assim, você está errado ou errada. Porquê? Porque o texto é para toda a igreja, por forma a que a igreja possa escolher e conhecer os seus líderes. É muito importante isso, amém? É muito importante que nós saibamos e possamos perceber o papel do líder na igreja e assim possamos reconhecer líderes e possamos orar por eles e ajudar também. Obviamente que o desejo que nós temos é que Deus levante líderes na casa do Senhor, é que Deus levante pessoas que qualificam para o presbitério, para o diaconato, que é o assunto que o texto vai falar, e que possam servir nessas áreas. Amém? Dito isto, e se você não tem uma Bíblia, você pode encontrar uma Bíblia no assento, debaixo do assento da cadeira da frente, e assim juntos vamos ler o texto da palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3. Amém? Tem sido uma jornada muito interessante neste texto de Timóteo que o Senhor tem falado às nossas vidas. À medida que você encontrar, por favor, fique de pé. Vamos juntos ler o texto sagrado. Vamos aqui. Tirando aqui o som. Amém. Vamos orar então ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por misericórdia e graça do Senhor em nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito neste lugar e a forma como no dia de ontem o Senhor nos presenteou com um dia tão agradável de tanta comunhão. Senhor, pedimos que a graça do Senhor seja sobre nós esta manhã, a leitura das Escrituras, a apresentação seja conforme o Senhor determina. Agradecemos, Pai, também pela classe que já tivemos esta manhã. Abençoa, Senhor, esse grupo que tem vindo, que o Senhor possa continuar a fortalecer o coração dos nossos irmãos da língua hispana. Louvamos o Senhor, que é bendito e eterno, e nesta manhã pedimos que a graça seja conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem-se apegar ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, querido no mundo, recebido na glória. Amém? Mas podem sentar. De Bíblia aberta, por favor, vamos seguindo pelo texto. E começar o texto, começa-nos a falar do presbitério.
começa-nos a falar daqueles que qualificam para presbítero. A palavra usada aí na nova versão internacional é a palavra bispo, mas você entende que a função é de presbítero, presbitério, bispo, pastorado, dependendo como é que nós usamos o termo. Em inglês a palavra é elder, né? Que é aquela palavra que nos faz entender uma ideia de alguém que é não elder no sentido de, muitas vezes é associado com uma pessoa idosa, não é uma pessoa idosa, é uma pessoa que madura, tá? O sentido é da pessoa madura, uma pessoa responsável, uma pessoa de palavra, uma pessoa reconhecida pela sua conduta. O texto começa-nos por dizer, Paulo diz a Timóteo, que esta afirmação é digna de confiança. E qual é a afirmação? Se alguém deseja ser bispo, ou deseja o episcopado, ou deseja o presbitério, dependendo da versão que você tem, ele deseja uma nobre função. A primeira coisa que nos aparece, o texto, é que é uma função nobre. Servir ao Senhor, ser líder da casa do Senhor, ser ministro do Evangelho, é uma nobre função. A palavra desejo aqui é por vezes confundida, eu já tenho ouvido isso, pessoas dizer, tem que ser um desejo, a pessoa tem que sentir um desejo. E se a pessoa não sentir um desejo, a pessoa não deve ser presbítero. Então, essa forma de pensamento aqui anula duas coisas. Não é o que o texto está a dizer. Essa forma de pensamento anula o facto de que a igreja reconhece os líderes espirituais e que os outros líderes apontam novos líderes para o ministério. É preciso isolar de todo o contexto bíblico a palavra desejo aqui para dizer, então, a pessoa que tem que sentir um desejo como se fosse um impulso exterior que vem, ou talvez interior, mas que vem de uma forma que vai empurrar a pessoa para esse entendimento. Não, a pessoa deve desejar, com certeza. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Por certo, que aquele que qualifica para o presbitério, Deus vai colocar o desejo. Talvez precisa de ser conduzido, talvez precisa de ser levado, talvez precisa de ser apontado, por certo, mas é uma função nobre, é uma função importante, é uma função respeitosa, é uma função digna. Agora, como é que o bispo ou o presbítero deve ser? Incluindo aqui, irmãos, que obviamente nós entendemos que o pastor é um presbítero, amém? O presbitério tem, e dependendo, no nosso caso aqui, nós entendemos que o presbitério é um conjunto de homens que qualificam, entre os quais existe pelo menos um que é pastor, mas que é um presbítero juntamente com os outros, que serve na mesma forma a Igreja de Cristo Jesus numa liderança espiritual, que Deus instituiu assim. Entende, irmão, que o ministério termina na hora da pessoa parte para estar com Cristo. Ou que o Senhor venha buscar a sua igreja. No céu não tem pastores e presbíteros, não é? Tem o pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa é uma função aqui. Agora é necessário, versículo 2, que o presbítero seja irrepreensível. Essa palavra, ela tem um peso muito grande, irmãos. O bispo tem que ser irrepreensível, tem que ser uma pessoa que não é que é uma pessoa que não aceita repreensão, é uma pessoa que não há por que razão repreender. É uma pessoa correta, é uma pessoa que tem uma vida certa diante do Senhor. Por isso, meu amado irmão, é tão importante, e nós fazemos questão aqui na nossa igreja, embora como o grupo é pequeno, mas mesmo quando nós estamos e pensando mais o grupo em espanhol, o grupo em inglês, é importante, irmãos, entender que toda a gente deve conhecer os presbíteros da igreja. Quem está na liderança. E conhecer a liderança não é só conhecer quem é que toma o lugar no púlpito, é conhecer como é que a gente vive. Como é que você sabe se o presbítero Márcio, se eu somos irrepreensíveis ou não, se você não lidar conosco fora daqui do ambiente de culto, porque aqui é fácil. A gente pode segurar uma farsa por uma hora ou duas. Agora, a nossa vivência, a forma como vive, é importante, amado irmão, que você se envolva e conheça quem é o presbítero, para que você possa reconhecer se ele tem uma vida irrepreensível. Em muitos lugares encontramos isso, que o pastor é alguém que não dá nem para ter uma conversa, porque não se conhece, vem, prega, vai embora. Isso não é pastor, irmão, isso é pregador. Tá? Pastor é aquele que acompanha as suas ovelhas, presbítero é aquele que está perto
e que é conhecido para que possa ser reconhecido se é irrepreensível ou não. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Significa um homem que tem uma pessoa só como esposa, não muitas. Tá? Obviamente, amados irmãos, que o texto não está a falar do tempo que a pessoa não conhecia Cristo, ou que não estava em Cristo. Mas no momento que está em Cristo, é uma pessoa digna, que é fiel à sua esposa, uma. Ele é moderado. Ele é sensato. Eu só estou a ler o texto, irmãos. Versículo 2. É respeitável, é hospitaleiro e é apto para ensinar. O presbítero tem que ter estas características. Ele tem que ser uma pessoa sensata. Ele tem que ser uma pessoa respeitável. Uma pessoa que se dá ao respeito, se mostra alguém que as pessoas possam olhar e possam respeitar a sua posição. Não significa que ele não é brincalhão, não significa... Eu estava mal, não é? Não significa que ele não é brincalhão, não significa que ele... Não tem nada a ver com isso. Isso não tem a ver com respeito. Às vezes é confundido isso. Respeito é viver uma vida correta, notória, diante de Deus. E tem que ser apto para ensinar. É alguma coisa que nós na nossa igreja temos muito cuidado com isso, que o presbítero ensine. Amém? Os irmãos têm o privilégio, os de língua portuguesa, de terem a escola dominical com o presbítero Márcio. Certo? Que ele é apto para ensinar, e às vezes a classe é animada. Eu tenho ouvido dizer, eu estou lá na minha classe inglesa e eu ouço dizer que a classe aqui é animada. E o presbítero Márcio continua aí apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Eu acho que é bem claro. Nenhum crente deve ser apegado ao vinho. Porque às vezes assim, só o presbítero é que não pode ser apegado ao vinho. Os crentes podem beber à vontade. Não. Mas o presbítero é uma das características. Não pode ser violento. Versículo 3. Amável. Tem que ser pacífico e não apegado ao dinheiro. Não significa que não pode ter dinheiro. Não significa que não pode ter um F-150. Significa que ele não pode ser apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Então tem que ser um homem que tem família. Bom, já dizia acima que é casado, não é? E ter os seus filhos sujeito a ele com toda a dignidade. Alguém que governa bem a sua casa. Porque no versículo 5 diz, se alguém não sabe governar a sua própria casa, sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Vamos parar aqui um pouco. Algumas confissões religiosas falsas têm o líder da igreja que tem que ser solteiro. Como, por exemplo, o catolicismo. Vai completamente contra a indicação bíblica de que deve ser o líder da igreja. Não pode ser um solteiro. Não pode. Diz assim, mas então o que é que ele tem que fazer? Se ele tem o desejo, se a igreja reconhece, vai procurar uma mulher. Crente, claro, acima de tudo, já vai falar sobre como é que é a esposa. Prepara-se, qualifica. Porque às vezes, nós temos o costume hoje, irmãos, eu penso que sempre foi assim, mas hoje é mais notório, da gente escolher as coisas que a gente quer da Bíblia e pôr o resto de lado, não é? A pessoa olha para aqui para o texto e diz assim, ok, o fulano, para qualificar, por exemplo, não pode ser violento. Toda a gente gosta disso. Pois, mas não é casado. Mas se ele tem tendência à violência, ele tem que se arrepender e tem que buscar de Deus, né, viver em santidade para não ser violento, para então qualificar. É da mesma maneira tem que buscar de Deus uma esposa para casar, para poder servir. Se tem o desejo, se a igreja reconhece já que é um homem que tem as qualificações, mas falha nesta. Não complique demasiado as coisas. Porque Deus é que provê todas as coisas. Então, estou falando, tem o desejo de ser presbítero, a igreja já está reconhecendo, Deus vai colocar a pessoa certa para ele poder casar e servir no ministério, mas ele deve, obviamente, procurar. Não, o homem é que procura, amém? Por favor. E não é old school, é Bíblia. É o homem que procura, amém? Vai procurar uma esposa. Onde é que ele vai procurar? Pois na casa de Deus, obviamente. Onde
deve procurar e onde ele vai encontrar uma mulher com quem possa casar, para que possa qualificar, governar bem a sua casa e procurar ter filhos, que é um problema outro na sociedade hoje. Filhos é bênção, irmãos, amém? Não é despesa. A sociedade é que veio dizer que é despesa, tá? Filhos é bênção. Amém? Fruto do, o fruto do ventre é galardão do Senhor. Amém? Filhos é bênção. Hoje é que a sociedade vem nos dizer que não é assim. Que a gente tem que ter cuidado. Eu conheço uma pessoa que diz assim: na verdade, é para multiplicar, não é? Então o casal, se são dois, eles têm que multiplicar, não é? 2 vezes 2 dá 4, pelo menos. A Bíblia não diz número, mas diz que é bênção do Senhor. Não limita a bênção do Senhor. Se você ainda está nessa condição, ou se vai estar um dia nessa condição, não limita a bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Filhos é bênção do Senhor. É bom ter filhos. É agradável ao Senhor. E as pessoas dizem assim: e quem os vai sustentar? O Senhor. Se o Senhor dá a bênção, Ele dá a forma, irmãos. Ou você confia no Senhor ou você não confia. Confia no Senhor. Deleite-se no Senhor. Que ideia. Irmãos, e se Deus deu, irmãos, Deus vai cuidar. É Deus que faz todas as coisas. É do Senhor que provém tudo. Se o Senhor abençoa, o Senhor vai, por certo, completar. Não pode ser. Então, voltando aqui à questão, tem que ser um homem casado. Amém? Um homem casado e que deve procurar ter família. Não estou a falar de casos que eventualmente não possam ter família, mas há tanta forma, irmãos. Pode adotar. Amém? Porquê? Porque ele precisa ter experiência e saber lidar com a casa de Deus. Ele precisa de governar a casa de Deus. Afinal, o pastor, o presbítero é o pai espiritual, é ou não é? E como é que ele vai ter a experiência? Como é que ele vai fazer? Se ele souber e tiver em sua casa. É importante que entendamos o texto conforme está escrito, para que possamos reconhecer os líderes da igreja, que são homens casados com filhos, ou que procuram pelo menos ter filhos, procuram ter família, para que possam cuidar. Eu conheci um rapaz há uns anos atrás, que ele estava a estudar para ser padre. E um dos textos que eu lhe apontei que ele estava errado era que ele era o problema precisamente do celibato. Como é que ele podia, se a Bíblia dizia assim? E ele apontou-me o texto bíblico e disse-me que sabia qual era o texto. E disse-me ainda mais assim, ainda me disse mais isto. É que por acaso é a única coisa que eu tenho problema, porque eu queria tanto se casar e queria ter filhos. E por causa do suposto chamado dele, ele não podia cumprir isso na vida dele. Eu disse, mas é que a Bíblia diz que na verdade tu não podes ser líder da igreja se tu não fores casado e tiveres filhos. Exatamente. E ele virou-se para mim e disse, eu sei o texto. Eu disse, e então? E acreditem, irmãos, que a cegueira espiritual era tão grande que, conhecendo o texto bíblico, sabendo o que a Bíblia dizia, sabendo que uma das qualificações era essa, ainda assim ele foi seguir o erro e voltou para o seminário e agora vai se tornar padre aqui perto. Com muita tristeza para o meu coração, mesmo triste, porque é um amigo perdido, no erro, sabendo o que a Bíblia diz e fazendo o que é errado. Porque a tradição católica diz que deve ser assim, e ele assim iria, assim está obedecendo. Ontem mesmo encontrei um amigo de uma igreja, de uma outra igreja, e encontrei e perguntei, então como é que estão as coisas, como é que está, já não vi há bastante tempo. E ele disse, tá tudo bem, ele tinha feito uma cirurgia e tal, não sei o quê. E disse, então e a igreja? E ele disse, está tudo bem, o pastor morreu. Eu fiquei triste, né? 62 anos, teve um acidente. Do acidente teve um acidente simples, um pé, do dia teve uma complicação e morreu. E eu disse, que triste. Claro que é triste. E eu perguntei, e então vocês estão à procura do pastor, como é que vocês estão a fazer? Ele disse, não, a esposa assumiu o lugar. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. O que mais triste do que o pastor ter partido
é a igreja ter pegado na esposa do pastor que não qualifica, biblicamente falando, e ter colocado ela no lugar dele. E a igreja está ok com isso. Eu acho que ninguém nessa igreja leu este versículo, este texto nunca. Diz assim, oh, pastor, mas o que é que eles fazem? Mas eles têm que fazer o que a Bíblia diz e confiar no Senhor, têm que procurar um homem, porque é isso que a Bíblia ensina. E devem cuidar da viúva, claro. Se o único sustento daquele casal, daquela família era o ministério, pois com certeza têm que cuidar da viúva. Mas ela não qualifica. Porque tem que ser um homem casado, é o que a Bíblia diz. Irmãos, assim, bom, mas muita gente diz, bom, o contexto do hoje é diferente, não é nada o que aqui diz. Não há tal coisa como mulher pastora. Isso não existe. Mas também não há pastor solteiro. Muito menos pastor divorciado. Já assisti disso em todo lugar. Eu conheço um que divorciou e casou com outra pessoa e continuou a ser pastor. Nunca foi tirado do ministério. Como é que a igreja pode fazer uma coisa dessas? Diz assim, pastor, mas isso é muito, muito duro, mas fala com Paulo. Aliás, fala com Deus, que Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo a escrever isto, não fui eu que inventei. É o que o texto diz, é o que o texto ensina, é o que nós temos que fazer. Como é que nós queremos a bênção de Deus sem obedecer o Deus da bênção? Como é que a igreja quer ser próspera espiritualmente falando se não está obedecendo ao que a Escritura diz a começar no ministério? O chamado é nobre, mas tem qualificações. Tem áreas que nós temos que nos apromodiar e ficar e dizer assim, é assim desta maneira. Olha outra coisa que o presbítero, o líder da igreja não pode ser. Não pode ser um recém-convertido. Veio a Cristo, tem um jeito para falar, já se põe no púlpito, de maneira nenhuma. Olha o que vai acontecer. Vai se ensoberbecer e vai cair na mesma condenação que caiu o diabo. A igreja, em vez de cuidar do novo convertido, em vez de discipular o novo convertido e prepará-lo para um dia ser um ministro, já coloca direto a pregar, coloca a fazer determinadas coisas e o desastre é enorme. O problema que segue é enorme. Também deve ter boa reputação perante os de fora. Bom, é fácil, não é? Imagina uma pessoa que não tem uma boa reputação. Alguém que vai aí, né? Não paga contas, vive de qualquer maneira, coloca no ministério, sai aí fora e diz assim, eu sou pastor. E o outro diz assim, se tu me pagasses o que me deves, talvez, trabalhava melhor. Aqui há um tempo atrás ouvi, espero que tenha mudado, que pastores tinham uma reputação tão fraca na banca que não conseguiam empréstimo de maneira nenhuma, nem pessoal. Que vergonha! É sério, está a lidar e a representar o ministério, a representar a igreja. É importante a apresentação até da forma que veste do pastor, como é que se apresenta em qualquer lugar, como é que fala, como é que ele é conhecido na rua. Não como uma pessoa que agrada a toda a gente, que vive de qualquer maneira para estar de mãos dadas com todos, mas uma pessoa que é reta, que é justa, que quando se falar contra, que falem contra coisas que sejam bíblicas. Quero eu dizer, ele está obedecendo à Escritura porque ele obedece à Escritura, as pessoas apontam isso contra ele. Ora, isso é bom. Mas em tudo o resto, uma boa reputação para que não caia em descrédito. Agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. As irmãs agora, já pensaram o que é ter um marido assim? Um marido que não é dado a muito vinho, não é violento, é amável, paga as contas em dia, tem uma boa apresentação. O sonho de qualquer irmã devia ser ter um marido pastor, não é? É uma bênção. A irmã Fátima sabe. Não sabe? E nós sabemos que ela sabe até ao final. É uma bênção. Ser esposa do ministro do Evangelho é uma bênção, é saber que o marido é assim. Agora, irmãs, só tenho duas solteiras aqui, né? Procura um homem assim. Não procura menos. Aliás, não procura um homem assim. Deixe-se encontrar por um homem assim. Coloque-se numa forma que você seja encontrada por uma pessoa assim.
E as irmãs mais velhas devem dizer isso às irmãs mais novas, que a palavra do Senhor diz que as irmãs mais velhas devem instruir as mais novas a se deixarem-se encontrar por alguém que tenha estes requisitos. Alguém que vive corretamente. E você que é homem, solteiro, seja assim. E Deus irá abençoar e cuidar. Será chamado para uma nobre função. Pesada, árdua, dura, com certeza. Acho que os irmãos sabem isso. Mas que é honrosa, que é boa, que é agradável a Deus. E os diáconos, versículo 8. Diácono qualquer um serve, não é? As pessoas pensam assim, diácono qualquer um serve. Qualquer um pode ser diácono. Desde que tenha as chaves da igreja. Abre e fecha. Não. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, que não caiam em discreto nem na cilada do diabo. O diácono deve ser digno, homem de palavra, não eu saltei, não foi? Não, deve ser de boa reputação perante os de fora. Perdão, irmãos, estou saltado do 7 para o 8. Versículo 8. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem-se apegar ao ministério da fé com consciência limpa. O diácono é um homem espiritual. Irmãos, nós tiramos a ideia de diácono de Atos 6. Atos 6 não fala a palavra diácono. Quando foram pegarem homens para servir às mesas, o texto não fala a palavra diácono, fala a palavra serviço, que tem a mesma raiz da palavra diácono original. Mas não usa a palavra diácono. Contudo, aqueles 6 que foram encontrados e foram removidos para servir às mesas, de Atos 6, os que foram removidos, não foram removidos, foram escolhidos para servir às mesas, eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens revestidos pela igreja que eram cheios do Espírito Santo. O diácono é uma pessoa igualmente com um chamado, com fé, com uma consciência tranquila, alguém que ama as Escrituras, que ama a Deus. Ele não tem que ser apto para ensinar. Ele não é o líder espiritual no sentido do presbitério, mas da mesma forma tem que ser um homem reto e digno diante de Deus, um homem de fé, um homem que ama a Deus. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra, que atuem como diáconos, devem ser experimentados. Começa a servir na igreja. Começa a desenvolver a obra do Senhor. Trabalhando na casa do Senhor. Os que qualificarem devem ser chamados e para o ministério. As mulheres, de quem? Dos diáconos, dos presbíteros. As mulheres estão no ministério, não é? Igualmente, sejam dignas. Não caluniadoras, cuidado com a conversa, com a língua. As esposas dos ministros, cuidado com a língua. Sóbrias e confiáveis. Uma irmã qualquer da igreja chega à sua beira, se é ministra, esposa do ministro, pode falar o que quiser, que a irmã vai guardar, a irmã vai aconselhar, a irmã vai estar reta diante de Deus, vai dar a sua palavra de sabedoria. Talvez vai ter que perguntar ao marido às vezes, como é que eu ajo nesta situação, como é que ajo naquela, e as esposas têm de ser pessoas assim, pessoas dignas, não caluniadoras. Sabe o diz que disse que acho que foi? Conta uma história que não é bem assim, mas não sabe bem como é que foi o final. Não fala. Não fala. Para cuidar do ministério, porque está a serviço. Eu quero que o irmão entenda uma coisa: a esposa do pastor não é pastora, a esposa do presbítero não é presbítera, a esposa do diácono não é diaconisa. Assim como os filhos não são pastorinhos, presbiterinhos e diaconinhos, ou como você quiser chamar. Não. Mas você entenda, por favor, quando o chamado recai no homem, a família está envolvida. Não dá para não estar. Porque é um chamado que vai alcançar os outros. As decisões que o marido toma com relação ao ministério vai afetar a família, claro que vai. Quando alguma coisa acontece de errado na igreja, é a esposa e os filhos que vão em 9 dias. Como os irmãos sabem, houve uma situação e a primeira coisa que eu fiz foi chamar a minha esposa e os meus filhos e
sentados, domingo à noite, gente, aconteceu isto. Vamos agir? Claro. Não é pastora, nem são pastorinhos. Mas faz parte do ministério, faz parte da casa, por isso é que tem que governar bem a sua própria casa, e quem está do lado tem que saber a responsabilidade e a seriedade do que é o ministério. Ele é importante, ele é sério. É uma representação do próprio reino de Deus, é a liderança e o cuidado da casa de Deus. Irmãos, é mordomo da casa de Deus, é mordomo do que é espiritual. Meu amado irmão, entenda uma coisa, quando eu venho aqui ao púlpito para trazer a palavra de Deus, eu estou servindo aquilo que é sagrado da parte de Deus, não é meu. Porque aquilo que eu faço é uma coisa. Agora, quando eu entrego aquilo que é dos outros, é de Deus, irmão. É sério o assunto. Estava a contar ao presbítero Márcio ontem que umas janelas lá em casa que se estragaram e eu tentei arranjar. Desta vez deu certo. E eu tentei lá, tirei o frame da janela e comprei uma peça, substituí, percebi que a peça funcionava e tal, encaixei lá, contei ele todo contente, e ele respondeu-me assim, e funcionou? E eu disse, nem ele, que ele não acredita em mim até hoje, eu disse, funcionou pois. Ora pois, funcionou? Eu pus a funcionar e tal, deu certo. Mas na verdade, irmãos, até por acaso o que o Tiago gosta de encorajar, disse assim, isso não vai funcionar? Por que é que estás a fazer isso? Lembras-te? Não nega, ele acreditou. A Sónia deu o voto de confiança que foi não falar. E aquilo, mas deu certo. Mas na verdade, irmãos, eu tive dúvidas até ao final. Mas como eu tenho o número do presbítero Márcio em speed dial, se alguma coisa vai errada ao presbítero, que já não era a primeira vez, vem aqui que eu não consigo. Mas deu certo. Mas na verdade, irmãos, se não desse, deixa que a janela fechasse, joga a peça no lixo, 30 e poucas dólares. Mas não é por aí. Mas quando eu subo no púlpito, já pensou subir no púlpito e dizer Deus disse e Deus não disse nada? Como às vezes subo por aí, Deus falou isto, Deus falou aquilo, e Deus está olhando e diz, eu não falei nada disso. Dizer o que o texto não diz. Chegar aqui, pregar o texto e dizer assim, a palavra do Senhor diz assim, 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 mas não é esse o sentido. Você percebe a seriedade do púlpito? Você percebe qual importante é que seja um homem irrepreensível, seja um homem de Deus, seja um homem respeitoso, seja um homem que cumpra estas coisas? Você percebe que o diácono cuida das coisas espirituais que são importantes à igreja, como por exemplo do edifício, ou cuida até das finanças, ou cuida de qualquer outro assunto, como um homem consagrado, vivendo retamente diante de Deus, juntamente com a sua família, servindo o povo de Deus nas áreas materiais da própria igreja, dos bens que pertencem ao Senhor que o Senhor deu? Como o caso aqui, que literalmente foi doado todo este campus. Cuidar deste campus. Você percebe a seriedade do que é para servir o povo de Deus, para que o reino de Deus cresça e continue e permaneça e prevaleça? É sério o assunto, o chamado é grande. A responsabilidade é enorme. É claro que Deus é que está presente, é o Senhor que faz, é o Senhor que sustenta, mas é um assunto sério, a igreja é sério, irmãos. Não há nada mais sério, aliás, do que a igreja de Cristo Jesus, o reino de Deus aqui na terra. Jesus veio para estabelecer o seu reino, ele disse. Você percebe o papel do presbítero, o papel do diácono, o papel do pastor? É sério. São assuntos sérios que se tratam. Como evangelizar, o que sair, o que fazer. Vamos fazer um yard sale, não vamos fazer. É que parte espiritual tem no yard sale. Como é que vamos tratar do dinheiro que recebermos do yard sale? Como é que vamos cuidar das finanças da igreja? São assuntos extremamente importantes. Os irmãos estivemos a estudar até há pouco tempo o livro A Videira e a Treliça, que nos fala exatamente sobre isso. A videira, como ela cresce com a igreja de Cristo Jesus, mas a treliça é aquela parte por trás que está a assegurar a estrutura da igreja. É tão bem espiritual, é claro que é isso que o assunto nos está a dizer. Como é que a família dos líderes são vistas? Os filhos são obedientes? A esposa está no mesmo padrão, no mesmo papel? Não só de ajudadora e de companheira, mas espiritual, ela ama a igreja. Imagina que a esposa do pastor não ama a igreja, não gosta da igreja. Imagina que os filhos não venham ao culto. Como? Como é que é possível? Como é que é possível? Estamos a falar numa idade que eles vêm ao culto, claro. Naquela idade que o pai lidera e ordena que é hora de ir para a igreja. Óbvio. Amém?
O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Versículo 12, tal e qual dizia para o presbítero. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Pode ter muitas mulheres. Não pode ser desordeiro, não pode viver uma vida ímpia, apegado ao vinho, bêbado. Uma vez o Charles Spurgeon ia numa rua e um bêbado chegou perto dele e disse-lhe: "Oh, eu sou membro lá da sua igreja." E o Charles Spurgeon disse: "É você da minha igreja, é capaz de ser, mas da igreja de Cristo você não é." É verdade? Agora imagine servir na igreja de Cristo. É sério o assunto. É pesado o que o Paulo está a ensinar aqui. Os que servirem bem alcançarão uma posição excelente e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Servirem bem. Os que servirem bem. Paulo continua e diz: "Escrevo destas coisas, embora espere vê-lo em breve." Paulo, sempre que ele escreve, né, ele dizia: "Eu quero ir ver a igreja, eu quero ir ver a igreja." Eu esperava ver Timóteo, eu gostava de Timóteo, ele estava ajudando Timóteo. E ele queria ver Timóteo e disse: "Eu espero ver em breve." Mas se demorar, se às vezes eu não chegar já, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Eu disse: "Timóteo, eu quero ir vê-lo em breve, eu quero ajudar aí, mas se eu demorar, toma nota disto, que é assim que as pessoas se devem comportar na casa de Deus. Tem ordem na casa de Deus. A casa do Senhor tem ordem. A casa do Senhor não é uma coisa qualquer. Não é qualquer um que sobe no púlpito. Não é qualquer um que faz, seja lá o que for. Não é qualquer um que cuida das coisas da igreja. Tem gente espiritual cuidando das coisas da igreja, crescendo e com amor e com zelo pela casa de Deus. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira. Não é só porque a pessoa dá um jeito a pregar, ou a pessoa dá um jeito, ou tem um jeito engraçado de fazer as coisas. Não. Pessoa reta, correta diante de Deus, que paga as suas contas em dia, que tem uma boa reputação, que onde vive tem a sua vida organizada, tem as coisas em ordem. E porquê que é importante saber como comportar na casa de Deus? Versículo 15, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é a igreja? O que é a reunião dos santos? E aqui não está a falar do edifício, obviamente, mas o juntamento dos salvos. Porquê que isto é importante? Porque é a igreja do Deus vivo, é coluna e fundamento da verdade. Aqui é coluna e fundamento da verdade. Quando nós estamos juntos e ensinamos a palavra, e pregamos a palavra, e estamos juntos uns com os outros e adoramos, é o coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério, a palavra aqui é mistério da piedade. Porquê mistério? Porque nós não conseguimos entender, vai para lá do que nós conseguimos entender. Na verdade, nós apanhamos um pouquinho. A palavra aqui, piedade, não é ter piedade de alguém. É piedade no sentido de quebrantamento do coração. É como a piety em inglês. A gente em português é que dá uma outra associação à palavra piedade na Bíblia. E sempre piedade na Bíblia a gente entende como fazer esmolas. Não é fazer esmolas. Piedade é viver uma vida reta diante do Senhor, santa. Uma vida pura diante do Senhor. Grande é esse mistério. Porquê? Porque nós somos impuros em nós mesmos. Com a ajuda do Espírito Santo, em Cristo Jesus, nós podemos viver uma vida pura e nós podemos ter estas qualificações. Mais uma vez, como disse para os presbíteros, como disse sobre os presbíteros, digo sobre os diáconos, que bênção é uma irmã ter um marido assim, que serve na casa do Senhor. Você percebe que ele vai passar muito tempo na igreja, não é? Você percebe que ele não vai estar tanto tempo em casa, se calhar. Se calhar você vai ter que sair com ele para ir para a igreja muitas horas que você não quer ir. Mas que bênção que é ter uma pessoa reta, responsável diante do Senhor, que responde a Deus antes de responder a si. Que bênção que é para uma irmã ter um homem destes, que sirva assim. Qual é o mistério da piedade? Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, querido no mundo e recebido na glória. Grande é o mistério da piedade, em que Cristo Jesus, exaltado sobre os céus e a terra, veio a este mundo, tomou o lugar de pecadores, para que aqueles que nele creem possam ter vida eterna. A igreja é o firme fundamento desta verdade. Os líderes da igreja devem conduzir o povo nesta verdade, ensinando as Escrituras, pregando as Escrituras, tomando sobre eles mesmos a responsabilidade séria de servir a Deus e ser exemplo.
Irmãos, entendam que tudo que eu estou a dizer aqui é contra mim. E eu tenho que ser tudo isto. E os irmãos devem esperar tudo isto e exigir tudo isto dos líderes da igreja. O presbítero Márcio está a pensar assim, pode ser menos um bocadinho? Não pode. É assim mesmo. E a igreja é responsável por ver isso e analisar isso. E exigir contas do presbítero e do pastor e dos diáconos da igreja. Não temos no momento, mas esperamos e oramos para que venhamos a ter, possam ser assim e devem exigir que seja assim. Não no sentido acusador, não no sentido de mas não, não, no sentido de que ajudando, incentivando e repreendendo se necessário for, para que a igreja de Cristo Jesus continue santa e seja a coluna e o fundamento da verdade, como o texto diz no versículo 15. Onde Cristo manifestado em glória é revelado através da igreja, pela forma santa que a igreja é conduzida, e o mundo possa ver a glória do Senhor. Qual é o problema? O que é que acontece hoje, irmãos, que é contrário a isto? É colocar no púlpito, na direção da igreja, pessoas que não qualificam. Pessoas que não têm estas qualificações. Só porque é melhor, funciona melhor, está a fazer falta, não sei o que acabemos de fazer. E agora como é que a gente faz? Confia no Senhor, faz o que é certo. Meus amados irmãos, é uma preocupação grande que eu tenho, muito grande. E os irmãos sabem isso, os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem isso. Que a gente tenha muitos líderes na igreja. Homens que qualificam. Um homem que qualifica sim, nestas áreas que estão aqui, não deveria ter nenhum impedimento que fosse um presbítero na igreja. Para que possa servir juntamente com os outros, para que verdadeiramente a igreja continue. Irmãos, estamos neste lugar aqui pela graça e misericórdia do Senhor, mas porque a igreja que estava aqui antes acabou. Como é que isso é possível? Tinha um membro. Como? O que é que acontece? O pastor faleceu, a igreja fechou. Irmãos, se Jesus não vier buscar antes a sua igreja, eu também vou falecer. Uma vez eu perguntei aos irmãos assim, se eu morrer amanhã, o que é que os irmãos fazem? Os irmãos responderam, o funeral. E eu disse, e no domingo? Que é isso que me preocupa. Vai ter culto? Não pode fazer missa do sétimo dia, irmãos, amém? É tão importante e fundamental que a igreja esteja preparada para acontecer o que acontecer. Veja o que aconteceu com esta igreja aí que eu falei agora, ontem, eu vi ontem, esse nosso irmão. A igreja não tem presbíteros, não tem líderes. Veja o que aconteceu, o pastor morreu, a esposa assumiu o lugar. Onde é que estão os líderes dessa igreja? Onde é que estão os presbíteros? É uma igreja grande, irmãos. Onde é que eles estão? Tem que ser preocupação da igreja levantar líderes, irmãos. É preocupação, não é só preocupação é claro que o pastor e os presbíteros da igreja se preocupam com isso, apontar outros líderes, mas não deve ser só preocupação nossa, tem que ser preocupação da igreja toda. A igreja tem que orar por isso e buscar isso, incentivar isso e procurar, e somente nos jovens, e andar atrás dos jovens. E exigir dos jovens que se posicionem em Cristo de uma maneira que possam alcançar este testemunho e serem esses líderes do futuro. A gente não pensa na igreja como continuidade. Às vezes a gente pensa na igreja para a nossa época. Nós somos responsáveis de passar à geração seguinte, para que eles possam continuar até à volta de Jesus Cristo. É nossa preocupação, irmãos. Eu nunca tive problema, irmão, não tenho mesmo de dividir o púlpito com ninguém, desde que seja uma pessoa qualificada. Quem dera eu poder ficar sentado algumas vezes. Me alegro quando posso. Também preciso de receber, de ouvir. A preocupação nossa deve ser preocupação de toda a igreja, de orar, buscar ao Senhor e buscar dentro da igreja quem é aqueles que Deus está levantando, colocando e dando oportunidade. Atividades na igreja, às vezes atividades menores, atividades que, não no púlpito, no dia do Senhor, mas tantas coisas que acontecem na igreja, começando colocando um e outro e vendo e testando. Começando a dar responsabilidades claro, a gente sempre pensa nos mais jovens, aqueles que têm a capacidade, que têm a energia, que têm a força. Você sabe que é interessante que Jesus disse assim, no texto que o presbítero Márcio abriu, em Mateus 9, 35 a 38, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando
todas as enfermidades e doenças. A ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus olhou e ficou com compaixão porque as pessoas estavam desamparadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, amados irmãos, eu conheço muitas igrejas sérias, centenárias algumas, que estão sem pastor hoje. Eu conheço muitas. Eu conheço uma igreja antiga, irmãos, aqui perto de nós em Oeiras, que está para fechar porque está há meses sem pastor. Igreja centenária, irmãos, que não tem pastores. Há tantos lugares onde não tem. Tantos lugares que não tem pastor. O pastor morreu, a igreja começa a fechar, não há ninguém para tomar o lugar. Pedem os seminários. Estamos a falar de igrejas sérias, não é, irmãos? Estamos a falar de seminários sérios, não é isso por aí. Falar coisa séria. E não há. Não há. Louvado seja Deus que Kinnaman, o nosso irmão, esqueci o nome agora, foi do Brasil, precisamente. Assumiu agora a posição de pastor há uns meses atrás e hoje é pastor lá em Kinnaman. A igreja tinha como interino e hoje ele é pastor lá, louvado seja Deus por isso. Fiquei muito alegre quando soube da notícia. Esqueci o nome dele, ele prega na nossa igreja. Aquele jovem brasileiro, hoje é pastor lá, louvado seja Deus. Que bom que é quando a gente ouve assim. Os líderes da igreja se reuniram, quando ficaram sem pastor, chamaram esse rapaz. O rapaz esteve lá um tempo, provou que era capaz, a igreja o instalou, como eles dizem, como pastor. Louvado seja o nome do Senhor, fiquei tão alegre. Enquanto isso, outras igrejas aí continuam meses, anos às vezes, onde não há ninguém para assumir o púlpito, não há ninguém para assumir o pastorado. O Quaresma é na outra igreja. Mas o Quaresma também, como nós sabem, também está trabalhando agora aqui em New Jersey. Louvado seja Deus, está a ter alguns pregadores aqui perto de nós que tanto podem pregar em português como em inglês. Eu fiquei muito alegre com isso. O Quaresma também está aqui agora perto de nós também. Também foi instalado como pastor adjunto da igreja em Pompton Plains e me alegrei muito com saber isso. Fiquei a saber isso agora na terça-feira quando fui à reunião do Sola Grati. Louvado seja Deus. Mas fico sabendo de tantos lugares, irmãos, onde não tem ministros. O que é que isto diz a nós? Que aqui precisamos de buscar com urgência ministros do Evangelho. Orar para que Deus levante. Buscar e preparar. E a igreja ficar de olho e incentivar e ajudar a que jovens se qualifiquem no ministério para que possam levar adiante a obra do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar por isso mesmo. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor levante obreiros entre nós para associar. Que o Senhor traga aqueles que se hão de salvar, mas que o Senhor prepare aqueles que irão discipular e que irão seguir com a obra avante.